Você ouve agora o podcast Sabe Demais. Sabe Demais. Sempre um convidado que sabe demais. Fala, galera! Feliz 2023 com bastante atraso. O Sabe Demais volta ao ar nesse ano, trazendo algumas novidades. Já começando esse ano com um papo super legal. No ano passado nós tivemos diversas experiências muito positivas, por sinal, e esse ano nós queremos trazer ainda mais conteúdo para vocês. Então, além daquela questão das pessoas que empreenderam, que inovaram, a gente quer trazer gente que está criando novos mercados, criando novos produtos e apresentar isso para vocês, para que esse lugar possa se tornar cada vez mais democrático, cada vez mais, como que eu digo, cada vez ir mais longe, né? A informação ser multiplicada. E hoje não será diferente, já estou aqui com uma amiga que vocês estão vendo aqui do lado, vou apresentar toda a galera aqui para vocês. Na verdade, eles vão se apresentar. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre marketing, odontologia, vendas e bastante coisa que esse pessoal está trazendo aqui para o mercado de Prudente, e com o potencial deles acho que vai dominar o mundo, se Deus quiser. Mas vamos lá, pessoal, queria que cada um se apresentasse, Elcio, Ieda e Natália. Fiquem à vontade, queria que vocês falassem um pouquinho. Muito obrigado pela presença. Sabe Demais, o Elcio já esteve aqui, é um lugar aberto para vocês, tomara que vocês voltem mais vezes. Obrigado, Daniel, pelo convite, um prazer estar aqui de novo. Parabéns pela estrutura, cada vez melhor. Obrigado, estamos investindo. É isso aí, crescendo sempre. Bom, eu me chamo Elcio Faria, sou dentista na cidade de Presidente Prudente, formado há 20 anos, venho de uma família de dentistas, né? Pai, a mãe, meus irmãos, tenho tia, primos, enfim, todo mundo, a maioria é dentista. E sempre atuo na área de ortodontia, periodontia e implantodontia, e eu costumo falar que se eu não fosse dentista, faria publicidade, porque eu tenho uma paixãozinha dentro de mim aqui. Então eu procurei, desde que eu me formei, levar o marketing de forma ética para dentro da minha profissão. Legal. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Marketing, gestão e vendas na odontologia, que é um curso que a gente está trazendo para Prudente. Legal. Olá, bom, obrigada pelo convite, Daniel, uma delícia estar aqui. Eu sou a faladeira da turma, então eu adoro conversar, então uma noite deliciosa aqui para a gente bater esse papo. Eu me chamo Ieda Brandão. Costumo dizer que eu sou publicitária por formação e vendedora por opção, diferente da maioria das pessoas que vira vendedor quando não sabe muito bem o que quer fazer da vida. Eu falo que eu passei a escrever ali no quadradinho da profissão vendedora com muito amor o dia que eu descobri o que eu quero fazer exatamente até o último dia da minha vida. Eu sou filha de vendedor, cresci no meio de caixas e talões de pedido. Aliás, essa é uma brincadeira na minha família, todo mundo fala que eu cresci carregando Barbie e os talões de pedido, eu já sempre gostei de brincar disso. Joia. Quando eu não sei dizer quando eu comecei a vender, mas eu lembro que com 8, 9 anos eu já negociava redação em troca de trabalho de geometria, que eu já... Publicitários têm uma dificuldade com matemática. Exatamente. Caramba, como então, assim, monetariamente a gente já não fazia, mas dá para dizer que rolava uma vantagem, uma negociação, então eu acho que isso já acontecia. Eu estou no mercado de treinamento na área de desenvolvimento de pessoas e desse olhar para a venda como profissão mesmo, né? E falo que eu carrego aí uma bandeira que eu defendo de que tudo é venda, todo mundo vende, e independente da profissão que você tenha, se você souber vender, a plaquinha que você tiver na porta vai ser bem mais sucedida do que a do seu vizinho. E é esse olhar aí que a gente vem trazer para a área de odontologia agora. Bom, olá a todos. Olá, muito obrigada pelo convite. A quem está assistindo também. Eu sou Natália Muganaro, sou cirurgiã dentista, assim como o Elcio. E desde a faculdade eu já observava que eu era assim, uma pessoa um pouco diferente, sabe? Que não tinha aquela vocação para a área clínica. E na faculdade eu já
percebi de cara que eu iria para a área mais voltada para a ética da odontologia, para a área de odontologia legal. Então, eu me formei, aí eu fiz o mestrado em odontologia e a especialização em odontologia legal. E como eu queria muito ficar por dentro do empreendedorismo, porque a odontologia legal ela tem essa coisa de linkar muito com o empreendedorismo, né? Com essa parte de gestão. Eu acabei fazendo um MBA em administração. E com isso, eu tive a certeza que a área clínica, né, não seria, assim, a minha área de atuação. Eu amo, assim, a odontologia em si, sempre estudo sobre a área clínica, porque eu fui perita também do TJ daqui de Prudente, então eu tenho uma noção também de processos, dessa parte de gestão, o que pode dar errado, o que pode levar o dentista a ser processado, né? Então, eu foquei mais nessa área. Então, hoje eu me dedico mais para palestras, para essa parte de treinar esses profissionais na prevenção, para evitar problemas, né? Sim, para evitar problemas para que não chegue aí para o judiciário. E essa experiência que eu tive, assim, foi muito importante, porque eu vi que pequenas coisas que poderiam ser prevenidas, né? Poderiam ser evitadas, levam o cirurgião dentista a uma sobrecarga, né, que é um processo, é muito desgastante e poderiam ser evitadas. Então, eu me dedico a essa área, que é uma área um pouco diferente, pouca gente conhece, né, se interessa, mas eu acredito que no curso também eles vão poder descobrir um pouco mais dessa área da odontologia legal. Muito bom, legal. Pessoal, vocês já perceberam então qual vai ser a temática desse bate-papo. Uma coisa que é muito interessante falar é que o Elcio disse que se ele não fosse dentista, ele seria publicitário. Pois bem, vos fala uma pessoa que se não fosse publicitária, seria dentista. Por quê? Porque eu até brinco, né? O Elcio é um amigo aqui que a gente tem caminhado junto, eu até brinco bastante com ele, que eu falo assim, cara, se a minha estrutura não fosse tão complexa, familiar, eu iria fazer odonto. Por quê? Porque a minha vida, ela gira em torno da odontologia hoje, né? Como, Daniel? Minha esposa é dentista, minha irmã é dentista, meu cunhado é dentista, meu outro cunhado é dentista, o irmão dele é dentista, meu tio é dentista, meu primo é dentista, todo mundo é dentista, menos eu. Então, o que acontece? Eu tenho que aprender a falar sobre odontologia, sobre tratamento. Por quê? Porque senão eu fico fora da turma. Comigo eu não converso. Então, daí, normalmente, eu vou nas palestras com a minha esposa, eu vou nos congressos, eu assisto tudo aquilo e no final ainda tento bater um papo, assim, sabe? Tipo, e aí, como que é aquilo? Tava um perca óssea, ela olha pra minha cara assim como se eu tivesse... Então, para mim é um tema muito prazeroso falar com esse público, porque realmente eu trago um pouquinho para dentro da minha casa, né? Eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que ajudá-la nas questões de marketing e tudo mais. E ver que vocês estão trazendo algo nessa área para Presidente Prudente, região, e isso vai crescer com certeza, é muito legal. Então, para que a galera que está nos assistindo aqui, o pessoal que está com a gente, possa sintonizar na mesma frequência, da onde é que surgiu a ideia, vocês sentiram essa necessidade de um curso de gestão, marketing e odontologia legal e tudo mais? Não, na verdade é só marketing, né, e vendas. Isso, visto que teoricamente as pessoas acham que a faculdade deveria, ou dá, pelo menos, né, diz que dá a base para isso. Por que a necessidade? Eu parto a minha filosofia é que é a seguinte: quando você tem uma classe, determinada área, que todos estão no nível alto, todo mundo cresce. Porque a pergunta vem assim, eu vou montar um curso de marketing, gestão e vendas. Aí eu pergunto para a pessoa, mas por que você vai treinar as pessoas? Talvez entregar para outras pessoas, outros concorrentes, aquilo que você faz de diferencial. Às vezes uma dicasinha, uma ergonomia dentro do dia a dia seu pode ser um diferencial para o cara, você vai ensinar o cara. Eu acho que se nós todos
dentista, falando dentista, tivermos brigando no nível mais alto, eu cresço, ela cresce, ele cresce, enfim, todo mundo cresce. Agora, se todo mundo estiver lá embaixo, eu não consigo alavancar mais, porque os de baixo me puxam para baixo. Então, primeiro eu parto desse princípio. Nós temos que ter uma classe unida e todo mundo focado em crescer juntos. Quanto mais pessoas top, mais top todos nós ficamos, né? Eu tinha um sonho de montar um curso de marketing, pensando em tudo que eu já vivi. Eu tenho 20 anos de profissão, vou para 21, pensando em tudo que eu já estudei também, pela paixão que eu tenho nessa área. E só que isso aí ficou engavetado, né? Esse projetinho, esse esboço estava lá engavetado, até quando a Natália me procurou, há um tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo atrás. E aí ela me procurou e me cutucou, né? Ela não só me procurou, eu aceitei, como ela ficou me cutucando, né? E aí, vai, não vai, vai, não vai? E eu, como sou um belo procrastinador, eu sempre adoro adiar, né? Não, ano que vem vai. Aí, ano que vem vai, igual regime, né? Toda segunda-feira você faz regime. E aí chegou uma hora que nós sentamos por pressão dela, né? Agradeço muito a ela. E eu comecei a pautar nomes de pessoas que poderiam agregar na equipe para falar aquilo que a gente tem uma certa deficiência para agregar. E o nome da Ieda estava sempre nessa lista, porque a Ieda, ela é uma cliente nossa, né? O filho dela é cliente nosso, então a Ieda, toda vez que ela visitava a gente lá, cada conversa com ela era um aprendizado. De verdade, era um aprendizado assim até hoje. Qualquer coisa que ela fala, e ela não sabe do tanto de coisa que eu faço que ela fala. Então, esse que é o nosso problema, viu? A gente fica fazendo consultoria gratuita. Qualquer banco de ônibus que a gente para, a gente dá consultoria gratuita. É impressionante. E eu vou começar a falar, a gente tinha que começar igual o taxímetro, sabe? Comecei a falar, eu começo. Eu tenho uma amiga que grava, ela me grava na cara dura. Porque assim, na internet hoje você vê muito e-book, né? O cara lança o e-book com uma parte daquilo que ele quer vender depois. Ele dá uma degustação para você degusta aquilo lá, que é apaixonado pelo cara e quer comprar o produto dele. Muitos e-books eu consumo, uso para mim, não compro depois. O que o cara quer é a mesma coisa dela, né? Então ela foi me dando diquinha, vou anotando, vou usando. Enfim, ela conseguiu trazê-la, né, para a equipe, e acho que formamos uma equipe bem legal. Montamos um cronograma, montamos uma sequência, e eu acho que cada pilar se conectou com o outro e ficou bem bacana. Mas ele também já estava na minha lista. Também já existia essa vontade de fazer alguma coisa junto. Eu falo, eu estava conversando, primeira reunião que a gente fez, né, para conversar como que vai ser isso, eu ainda brinquei, falei, a ideia na minha cabeça surgiu com você colando o aparelho na boca do meu filho. Né, a gente conversava justamente disso. Aí teve uma fase que ele fala dessas conversas e que daí saía muita ideia. Na manutenção do Theo, a gente ia quando tinha manutenção com o Elcio, ele falava assim, mãe, você não vai falar de venda hoje, né, mãe? Porque daí ele fazia a manutenção. Ele tinha que ficar esperando a gente conversar e falar e definir estratégia. Então, assim, já existia, né, o Elcio já era um profissional que eu admirava, eu já tinha essa vontade, e aí é que nem eu falo hoje, assim, eu pego quase que como uma missão de vida, ressignificar o verbo vender. Que todo mundo tem a ideia assim, a coisa do a persuasão, e quando todo mundo fala que é persuasão, eu falo que é compreensão. Então, todo mundo vende. Absolutamente todo mundo vende. Médico vende, dentista vende, advogado vende, arquiteto vende. E nós vendemos a ideia para você estar aqui, né? Então, exatamente. E aí, eu tenho uma grande amiga em São Paulo que ela é arquiteta e ela faz só escritórios corporativos na Faria Lima e tudo, e aquela coisa assim, milhões envolvidos na negociação. E um dia a gente jantando, ela falou, amanhã eu tenho uma negociação e tudo. Eu falei, que legal, como é que você faz? Era uma briga de uma concorrência. Ela falou, eu levo o meu orçamentista, o fulano, o outro leva, a gente abre os Excel. Eu falei, e de quanto é a obra? Aí ela falou, eu falei, você tá de brincadeira que você negocia assim? Ela falou, por quê? Eu falei, gente, como assim? E ela é uma super profissional. Eu falei, não, pera lá, você tem que aprender a vender, tá tudo errado. E aí, comecei a falar e me conectar com o mercado de arquitetura. Aí comecei a ter umas conversas também na área médica. E eu procurei o Elcio, falei, gente, eu quero falar em outras áreas. Todo mundo tem que saber vender. Porque as pessoas têm a ideia do vender como empurrar para o outro uma coisa que ele não precisa. Não, é você ter respeito pelo trabalho que você faz e saber falar dele e se conectar com o seu cliente tão bem
que ele entenda se ele realmente precisa daquilo ou não. O não também faz parte. Não é vender a qualquer custo. Não é vender a qualquer custo. Mas é fazer com que o próximo compreenda se precisa ou não. Eu gosto de fazer uma analogia com o transporte, né? A venda é você pegar uma pessoa no estado atual dela e levar para o estado desejado, mas é o estado desejado dela, não seu. E aí, o trabalho do vendedor é fazer essa entrevista, esse entendimento para saber qual é o estado desejado dela. E aí é um aparelho, é um clareamento, enfim, o que quer que seja. Mas uma vez que você fez isso e você tem respeito pelo teu trabalho, você cobra por ele, negocia e tá tudo bem para todo mundo. Bom, a Ieda respondeu. A próxima pergunta na qual a gente faria seria qual a importância, né, do termo vendas na odontologia, ou qual a importância desse curso na vida do dentista, né? Eu digo para vocês que eu sou a prova viva de que existe público para o curso, tanto que desde sempre fui um apoiador nato da ideia. Por quê? Porque a minha esposa, ela desculpa, mas ela é a melhor profissional que eu conheço. Não falaria diferente aqui também, né? Mas realmente eu faço essa propaganda porque ela é uma pessoa muito apaixonada pela odontologia. Ela não é uma dentista por falta de opção. Por falta de opção, né? Como a gente vê por aí. Ela é uma pessoa apaixonada, ela teve, por exemplo, né, ela teve a oportunidade de fazer medicina e eu não quero ser médica, eu quero ser dentista. Ela teve, né? Então, e a coisa que eu mais ouço dela, né, e é uma coisa que me dói um pouquinho, porque para quem vende, eu não sei se eu sou igual a você, mas eu sou um vendedor nato também. E para quem vende é tão simples vender, que quando a pessoa fala eu não sei vender, você fica desesperado, você fala, como você não sabe? E ela se queixa muitas vezes disso, ela fala assim, eu sei cuidar da boca, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou uma profissional zelosa e tal, mas eu tenho uma dificuldade com vendas, né? Então a gente precisa realmente colocar, né, na cabeça desses profissionais maravilhosos que a gente tem no mercado, e eu achei perfeito. Uma coisa que eu admiro no Elcio, que eu falo para ele pessoalmente todas as vezes que eu encontro, é essa. Eu falo, cara, você não tem uma pergunta assim até. Você não tem medo de criar um monte de concorrente para você? Porque você ensina como que põe aparelho do jeito bom, você ensina a vender, você ensina... E ele fala assim, não, cara, você não tá entendendo. E daí ele explicou pra gente aqui no começo, né? Se ele levar o patamar da odontologia como um todo mundo cresce. Agora, se só ele for bom, é difícil, porque daí tá todo mundo aqui. A hora que o cara chega lá, ou acha que ele é muito careiro. Sim. Né? Então a Ieda falou um pouquinho... dessa questão, e a Natália aqui também na parte de gestão, né? Qual a importância da gestão para um consultório, mesmo que seja ali eu atendendo meus pacientes? Bom, neste tempo que eu tive por dentro da parte judicial, eu comecei a observar que às vezes o profissional ele foca tanto no procedimento porque o dentista ele é treinado para quê? Para viver sentado no mocho. Né? E às vezes você não sabe o que está acontecendo na sua sala de espera, você não sabe o que está acontecendo ali no bastidor do seu negócio. E o bastidor, né, o atendimento, ele é tão importante quanto o procedimento. Né? Porque se você, claro que o dentista ele tem que fazer um procedimento adequado. O paciente ele tem que ficar satisfeito, né, com o resultado. Mas se você tiver algum problema, né, que aconteça ali e você atende aquele paciente, você é um profissional acolhedor, o paciente ele vai entender. Sim. Sabe? Você tem uma amizade, né? O Elcio trabalha há muito tempo, então tem pacientes que provavelmente você atendeu o filho da pessoa, o sobrinho. Então eu percebi que existe essa falta de coordenação, sabe, do ambiente, quanto a parte ali de atendimento, a parte de gestão financeira também. Os dentistas, a maioria, eu tenho alguns colegas e nós conversamos, né, eu me formei fazem 5 anos, e o pessoal tem muita dificuldade na habilidade social, que é a questão das vendas. Porque nós, inclusive na faculdade, no consultório, geralmente nós só atendemos. Né? Só atendemos. Entra um paciente, sai o paciente. Sim. Então você não tem aquela habilidade social e às vezes o paciente
ele quer olhar no seu olho, ele quer ter ali um contato, sabe? E isso faz toda a diferença, porque nós somos dentistas, mas às vezes nós somos psicólogos também, né? Às vezes o Muitas paciente, vezes, é. sim, às vezes o paciente chega lá e começa a desabafar e tem um certo Muitas vezes. sim, e tem um certo limite, claro, né, dentro da ética odontológica que nós como profissionais podemos ultrapassar esse limite de amizade, né, com o paciente. Eu falo de uma pessoa que você não conhece. Família é família, né? Então, isso também a gente vai abordar, né? No caso, eu vou abordar no curso. E eu percebi essa dificuldade, sabe? Do dentista ele olhar para ele mesmo e ele pensar, cara, eu sou um empreendedor e eu sou um gestor, né? Eu tenho que organizar o negócio, porque se ele não organizar, quem que vai organizar? Né? Se o dentista não souber de coordenação clínica, né, de gestão, quem é que vai saber? É diferente, por exemplo, quem tem já uma infraestrutura que tem várias pessoas, né? Mas você falou no caso de uma pessoa que atende sozinho, é tudo ele. E às vezes a pessoa, ele é o secretário, ele é o auxiliar, ele esteriliza o material. Então, assim, eu acho que esse curso, ele nasceu dessa necessidade, né? É uma dor, né? De olhar para essas pessoas e não tem um público-alvo específico. É aquele profissional que já tem uma clínica grande, é aquele profissional que tem um consultório pequeno, é um estudante que está terminando a faculdade, não sabe o que vai fazer, né? Quer entrar no... Pode terminar. Quer entrar ali no mercado de trabalho, eu não sei como que eu faço para montar um consultório, como que é a dinâmica, né? Porque na faculdade, as faculdades são excelentes, mas é totalmente diferente, né? Sair da faculdade e entrar no mercado é um abismo, a sua esposa sabe, nós temos tudo ali, né? Esterilizar, tem o pessoal que esteriliza, quem faz a gestão da clínica, né? Não somos material nós. tá à mão, Sim. a pessoa que chama lá embaixo o paciente, põe lá na cadeira, então, tal, assim, né? a gente não tem essa noção, né? E eu acho que é mais isso, é a reflexão do dentista perceber que ele não só tem que investir em procedimento, em técnica, mas em gestão. E a gestão é uma técnica, né, também. Então, Perfeito. acho que parte disso. Não, independente se a pessoa é recém-formada ou muitos anos de formado, que ela tem que entender que ela tem limitação quanto ao número de atendimentos. A dentista não consegue escalar. Ele não consegue vender restauração online para 1000 pessoas. Então ele tem o tempo clínico dele lá, ele tem 8 horas por dia, 8 horas por dia. Eu quero ganhar mais, então teoricamente, se ele for pensar com a cabecinha dele lá, se eu mantiver meu padrão de atendimento, minha ergonomia, se eu quiser ganhar mais, então eu tenho que abrir meu consultório de madrugada, sábado e domingo. Você não aguenta. Então, a gestão, ela faz, a gestão bem feita de um consultório te leva a maior ergonomia, te leva a maior produtividade, a menor trabalhos, evita retrabalhos. Então, quando você evita retrabalho, quando você evita, por exemplo, o paciente falte, ou quando o paciente vai desmarcar, você já tem uma forma de marcar outro, ou seja, seu horário tem que estar, aquele tempo de trabalho tem que ser feito para produzir de forma prática, rápida, sem perder qualidade e humanização. Então, isso também a gestão traz. E qualidade de vida profissional também, qualidade de vida profissional. Eu vivo o dia inteiro pensando, a gente estava conversando até antes aqui, eu vivo o dia inteiro pensando em ergonomia. Ergonomia. É um detalhe. Minha formação daqui para lá, para cá, como trabalhar processo dentro do consultório para que naquele dia acabe com a maior produtividade possível. Volto a repetir, sem perder a humanização e qualidade. Quero complementar uma coisa que ela falou sobre habilidade social, que é justamente o que traz a questão da venda para, né, qual é a importância da venda nesse curso. Eu sou uma super defensora da venda como ciência, da venda como estudo mesmo, né? Eu estudo venda, eu leio muito, eu assisto podcast e série, eu estou sempre estudando a venda como técnica e a gente sabe que existem gatilhos mentais, existem técnicas e tudo. E quando a gente fala do profissional dentista, que ela até falou, quando a gente sai da faculdade, eles saem com uma técnica muito boa, muito apurada. E aí a grande dificuldade a gente precisa de uma palhinha, porque aquilo de nada adianta você ser muito bom e ter uma técnica muito boa, só que o seu paciente não saber disso, né? Por isso a importância da venda, que é essa gestão de inseguranças, né? É você ir... Por que eu falo que eu sou uma defensora da venda como técnica e como ciência? Você vai durante esse processo, que é ali que eu falo que é o transporte, você vai gerindo essas inseguranças, porque o seu paciente chega para você e aí ele tem algumas inseguranças, algumas questões, é aqui, porque é agora,
é tudo isso? É com ele? Então, por isso a importância de você ter o estudo da venda como ciência, para você justamente poder fazer essa administração dessas inseguranças do teu paciente, para que ele realmente se conecte com a tua técnica que você acabou de sair da faculdade, e aí sim você respeita o teu trabalho, que é o melhor, e consegue conectar com ele. Então, por isso que é importante, eu falo que é a colinha, o cimentinho que vem ali segurando os tijolinhos no meio da relação. Esse tema marketing, gestão em vendas é importante, mas assim, existiu sempre um preconceito, né? Aquele cara é marqueteiro. Justo, bom, vamos falar disso. Adorei! O cara só vende, né? Então existe esse preconceito. Você acaba, como se fosse um termo pejorativo, o cara é marqueteiro. Como se ele fosse marqueteiro e não fosse bom no que ele faz. De fato, se ele não for bom no que ele faz e for só marqueteiro, ele é um charlatão, né? Sim. Então tem que ser a coisa completa. Mas a pessoa, ele é marqueteiro, isso a gente ouve muito. Isso, existe, perfeita essa colocação, porque assim, existe sim um preconceito e Ieda está aqui, vai ajudar-nos a quebrar isso, né? Existe um preconceito com vendedores, né? Porque o cara chega para te vender alguma coisa, você já acha que ele vai encher o saco, que ele vai empurrar alguma coisa, né? Eu, muitas vezes, aqui na agência mesmo, eu sou o vendedor. E o meu sócio, ele é o criativo, ele é o cara das ideias, tal. Tem alguns clientes que, não, Daniel não, porque toda hora ele quer te empurrar alguma coisa. Não é te empurrar, é porque quem está vendendo está ali. Talvez eu esteja também errando, estou aqui para aprender. Mas a ideia é que eu estou apresentando sempre uma oportunidade para os clientes. É isso, na minha cabeça olha, eu não estou te empurrando nada, mas quando tem uma oportunidade nova no mercado, qual é a minha obrigação como profissional? Eu tenho que te apresentar, Elcio, você aqui tem essa nova oportunidade, tal dele. Aí, né, lá vem o Daniel querendo me vender de novo. E aí, né, as pessoas que já estão mais acostumadas com isso, não. Mas alguns, sim. E aí, como é que nós vamos quebrar esse ciclo vicioso que as pessoas têm? E principalmente aquele profissional que está, né, vamos dizer aqui agora, vamos entrar na odontologia, né? O cara tá lá, dor de dente, você vai lá e simplesmente tira a dor dele. Só que tem N outros problemas ali naquela boca, né? Existe uma disfunção de ATM. Gastou. Vai! Existe ali uma gengiva inflamada, existe ali N coisas. E daí, qual é a obrigação do dentista, né? Eu fico pensando nisso. Você tem que falar pro cara: olha, sua dor passou, mas você precisaria colocar um aparelho, porque aqui tá desgastando aqui e tal, você precisa mexer aqui, você precisa fazer isso, e daí o cara, não, né? Não, porque tá querendo me empurrar mais tratamento, tal, já paguei não sei o quê. Como é que nós vamos tratar isso no curso? Um exemplo típico disso aí é quando o cara vem com o dente, um siseiro central fraturado, quebrado, o dente da frente quebrado, e ele vem fazer um implante. Só que ele não tem dente inferior, embaixo, não tem nada. Aí você fala, antes de fazer o dente da frente, nós temos que readequar e reequilibrar a sua mordida, porque ele só quebrou aqui, muitas vezes, porque você tem perda dentária. E ele pode achar isso também. Ela vem querer empurrar mais 4 implantes, 2 de cada lado, para depois fazer o da frente. Não, o cara é da frente. O da frente é o que me incomoda. Chega um momento, você fala assim, você desculpa então, se for fazer só o da frente, infelizmente eu não sou profissional indicado. Porque não vai resolver. Porque meu trabalho não vai durar. Mas vamos lá. É isso. Bom, primeiro que assim, a gente tem que olhar, o vender para mim é sempre a solução, né? Aí eu até vou te devolver uma pergunta. Você falou, não quero falar com o Daniel, ele vai me empurrar. Alguma vez você vendeu ou colocou para algum cliente seu alguma coisa que ele não precisasse? Não é o que a gente faz. Que você acreditasse que aquilo não ia ser. Justamente, não é o que a gente faz. Você é um bom vendedor, é isso. Né? Eu falo assim, ainda assim, a primeira regra básica da venda: eu não vendo aquilo que eu não compro. Ponto. Né? Eu sou uma vendedora que às vezes eu encerro a venda, eu encerro a negociação. Se eu entendo que aquilo não é benéfico para o meu cliente,
e que não é a hora, ok. Semana retrasada, eu recebi uma indicação de um cliente meu, fui conversar com a menina, era no segmento de educação, o que ela precisava não era de treinamento de área comercial, ela estava com um pouco lead, ela não tinha quem chegasse. Eu falei, não sou eu, não é comigo agora. Você, aí indiquei uma pessoa, outra, falei, você precisa gerar lead, tudo ainda. Eu olhei, eu falei, quanto que você tá pagando nesse cara do Instagram? Ela falou, eu falei, pelo amor de Deus, liga pra ele agora, cancela esse negócio. Ele tá levantando dinheiro, não tá trazendo ninguém. Então eu falei, não, para agora, vamos organizar isso. E não sou eu agora. Aí, no dia seguinte, chegou lá no meu cliente e ele falou, você tá metida, você não vendeu pra moça? Eu falei, mas ela não precisa de mim agora. Não tem o que eu vender pra ela, eu vou treinar quem? Não é a hora. Então, assim, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela vai ter cliente e aí sim eu vou vender pra ela. E aí eu vou sentar e a gente vai conversar, mas aí eu vou levar a solução que ela precisa. Então, por exemplo, o que acontece? Aí o que seria antiético? O que não é vender? É você vender só o dente do cara que não vai parar lá porque não tem suporte. Aí isso não é. Né? E aí, o que acontece? Eu sempre falo que até essa semana tem um cara que eu adoro, que eu sigo muito, que chama Thiago Concer, que ele é o maior treinador de vendas do Brasil. E ele, participando de um podcast, ele falou daquela dinâmica do Lobo de Wall Street, que é o Me Venda Essa Caneta, que eu achei aquilo fantástico, porque eu detesto aquele filme, eu falo que aquilo ensina tudo que é para não fazer, que ele comemora quando ele ferra o cliente, é um absurdo, é uma loucura aquilo. E aí é um filme que valida a visão do vendedor picareta. E ele faz justamente essa reflexão em cima disso e que derruba isso, né? Fala, não é vender a qualquer custo. Você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente e aí sim você faz essa negociação. Senão você está sacaneando o nome disso é picareta. E aí não é só vendedor que é picareta. Tem médico picareta, tem dentista picareta, advogado picareta, tem tudo, tem picareta em todas as profissões. Aí é malandragem. Né? E não é. E por que isso fica tão vinculado a vendedor? Né? A gente sabe. Por que eu falo que é o ressignificar o verbo vender? Não tem nada de errado com o verbo vender. O verbo vender é negociar, é fazer comércio. Não tem nada de errado com isso. Mas o vendedor é sempre tido como o cara que não deu certo na vida, é o cara que não virou nada. Né? E eu tenho uma referência muito próspera de vendas, que eu falo que é o meu pai, eu falo até hoje, é o melhor vendedor que eu já vi atuar na vida. E eu sempre falo, todo mundo tem essa coisa de que é o cara que não virou nada na vida. Eu fui pra Disney com 15 anos com a filha do juiz, com a filha do dentista, com a filha do médico, porque meu pai era vendedor. Porque ele já tinha essa pegada do vender solução, de vender informação, já era um cara que olhava para treinamento, que olhava para leitura, que já via venda consciência. Então, a gente carrega sim o estigma. Por isso que eu falo, eu bato no peito e falo, sou vendedora, eu adoro escrever, tem essa coisa, especialista em vendas e gestão, por isso, por aquilo, formada em não sei o que, não. Mas a minha profissão é vendedora. E só uma situação a gente lida com vendedores, né? Dentista lida com vendedor de implante, vendedor de dental. Aí o cara liga para você no final do mês e fala assim, doutor, compra aqui para mim, não sei, né? 15 implantes só para me ajudar a bater a meta. Cara, esse cara que morreu pra mim. Eu quero morrer. Cara, eu vou ajudar ele a bater a meta dele e vou ficar com o dinheiro parado, estocado no armário, você não precisa. Tem 200 implantes lá. Ele poderia vender os 15 implantes com um pouquinho mais de argumentação, né? Não sei como ele faria isso, Eu né? participei de uma imersão uma vez em São Paulo, que um cara era do Tenex, que é o... Ai, meu Deus, Grant Cardone. E ele abriu o palco, ele falou, eu vou fazer negócio com alguém aqui. Quero ficar sócio de alguém. Vou abrir, pode subir. Quem vier aqui, ele falou, eu vou ouvir propostas, vou ficar sócio de alguém, me tragam os negócios de vocês. E ele ouviu. E aí subia um, falava assim, não, porque o meu negócio faz isso, faz aquilo. Não, não quero, você não, então outro, vem outro. Todo mundo subia e falava. Resumo da ópera, todo mundo falou só sobre o próprio negócio. Ninguém falou para ele o que o negócio ia fazer por ele. Qual era o ganho que ele teria. Isso é a venda. Pouco importa o que o teu negócio faz. Pouco importa é o que vai fazer por mim. Por que eu tenho que fazer o implante em todos os dentes? Não é porque o meu implante é o melhor e eu sou assim... Não, é o que vai fazer na minha vida. Vender não é característica, vender é benefício, é a transformação. Anotou essa aí? Essa daí é boa. Essa é boa, essa daí vai dar corte. É a transformação que isso causa na tua vida. Não é a característica da coisa. E só para complementar, né? Você disse da questão do preconceito. Eu acho que isso parte muito porque nós somos profissionais da saúde. Perfeito. Né? Sim, completamente. E assim, é diferente, sim. Por exemplo, eu vou vender aquele boné, né? Nós vendemos saúde, nós vendemos autoestima, nós vendemos qualidade de vida.
E isso é um impacto social, né? Isso impacta na vida das pessoas, porque eu vou dar um exemplo. Eu vou comprar uma roupa. Se eu não gostar daquela roupa dali uns 2 dias, eu tenho a opção de comprar várias outras roupas, mas eu vou fazer um procedimento na minha face, harmonização facial, que agora, né, é o boom da odontologia, procedimentos estéticos. São procedimentos caros. E não é uma coisa que, tipo assim, você mexe, não vai ficar idêntico ao que era antes. Então, isso mexe muito com a autoestima das pessoas, isso mexe muito com a qualidade de vida das pessoas. A odontologia não é só estética, é função. Então, o preconceito parte disso, tá? E não é só na odontologia. Você vê que na área da saúde, né, na medicina também, é bem restrita, né, essa questão de vendas. Só que o dentista, ele sobrevive do quê? De procedimentos. O que paga a conta no final do mês, né, são os procedimentos. Só que isso deve ser feito tudo dentro dos preceitos éticos, porque Sim. nós não somos qualquer outro profissional, nós vendemos saúde. Então, a nossa responsabilidade civil, a nossa responsabilidade ética, né, conosco, né, com a nossa profissão e com o nosso paciente, ela, vamos dizer assim, é muito mais elevada do que vender uma roupa, por exemplo, Sim. né? Porque a roupa ela não tem sentimento, ela não tem, Sim, né, perfeito. emoção. Então, eu acho que o preconceito parte disso. E a dinâmica do nosso curso aborda muito isso, é você vender com responsabilidade, né? O paciente, ele vai ter... tem paciente que vai ter muitas necessidades, como tem paciente que vai chegar na sua cadeira e vai ter apenas, né, um procedimento ali, alguma coisa para fazer. Pontual. Então, mas ele pode te indicar, né, para outras pessoas e você pode, né, captar aí mais pacientes através dele. Mas é tudo com muita responsabilidade, porque agora é uma coisa muito séria mesmo, que eu vou trazer aqui. Tem profissionais, eu já recebi relatos, que falam, olha, às vezes tem metas, tem clínicas que tem metas, e aí você tem que às vezes fazer, a pessoa às vezes naquela emoção, quero ganhar dinheiro, às vezes acaba ali fazendo coisa que não deve. E isso é muito ruim para você profissional, porque você vai ter um problema lá na frente, um problema judicial, e é muito ruim para o paciente, né? Porque nós temos que atender as pessoas imaginando como se fosse seu filho, o seu pai, a sua mãe, e não enganar. E eu passei por isso na minha família também. Então, meu tio, ele não tinha necessidade de remover 2 dentes rígidos, 2 dentes saudáveis, e extraíram esse dente para colocar uma prótese. Hoje ele está enfrentando um problema emocional, um problema gigantesco de função, e é difícil de resolver, né? Assim, porque ele não tem também uma condição financeira muito boa. Então, isso acaba afetando a vida das pessoas. Então, e eu nosso vou curso defender o meu aborda lado muito agora. isso. Foi um vendedor que fez isso? Tá vendo? Um vendedor. Desqualificado. Esse vendedor que Mas você tá vendo como não é a profissão? Sim, que Né? queima. Não é o crachá do Sim. vendedor. É a pessoa que quer fazer aquilo a qualquer custo. E isso tem em toda a profissão. É o desrespeito. Sim. É o desrespeito pela necessidade do outro. Vender é o exercício máximo de empatia. É você entender a situação do outro para poder fazer essa compreensão. Mas é o que o outro precisa, é o desejo do outro, não é o seu. Né? Então, Mas esse vendedor charlatão tem vida longa? Não tem. Tem, Você né? enxerga? Você Olha, consegue eu lembrar acho de que alguém? O hoje... cara que cresceu assim, ele não sustentou. Porque assim, eu acho que hoje, né, ainda mais com essa Instagram e podcast, essa coisa, a venda tá muito em alta, né? Flávio Augusto, Caio Carneiro trouxeram muito isso, essa coisa as pessoas mais ricas e mais bem-sucedidas do mundo vendem. Então isso tá quebrando um pouco essa coisa do vendedor amador, não tem muito mais lugar, mas eu tenho um amigo que brinca e fala com o vendedor canetinha na orelha, que é o coisa do padeiro. O balconista da venda, né? Que tava ali, né? Que não tem mais lugar para isso, né? E todo mundo paga mais caro para fazer negócio com especialistas em qualquer profissão. Na venda, inclusive. Né? E tá todo mundo entendendo que tem que vender. É a profissão primária, tudo começa na venda. Eu sempre falo, um neurocirurgião não opera no cérebro se não comprar um bisturi. Começa na venda. E o desafio, né? Vocês aqui têm um desafio, que é tornar os próprios profissionais, né,
vendedores. Né? Eu já ouvi, né? Eu preciso contratar alguém para vender na minha clínica, para fechar o negócio. Um orçamentista. E aí, né, o Elcio está aqui por conta disso, né? A gente não está nem puxando o saco, ele só está aqui por conta disso, porque lá na clínica dele é diferente, né? Então ele é o vendedor, então você percebe que até o ambiente que está ali foi criado para executar uma venda. Então tem uma cadeira odontológica onde ele vai ali fazer ali a triagem, né? O exame clínico, e depois existe um ambiente para fechar o negócio, um ambiente propício, onde ele vai poder mostrar às vezes até uma televisão, onde ele vai poder indicar, olha, isso é isso, tal, né? Por quê? Porque eu percebo que há uma diferença grande nisso que você falou, né? Quando é o próprio profissional, seja ele o médico, né? Recentemente, a minha esposa fez um procedimento médico e não é uma crítica à pessoa, mas é uma crítica ao processo, com certeza, né? Então daí ele foi lá, tal, ó, vai ter que fazer isso, tal, e daí na hora, tipo assim, ó, custa X, e daí eu falei, não, vamos negociar. Dele, não, isso aqui você fala com a moça lá na frente. De certa forma é frustrante, porque para quem está comprando, eu não estou comprando da moça lá da frente, sabe? É uma coisa muito desesperadora. Por quê? Porque ela não está ali vendo o que vai precisar ser feito, ela não está entendendo a intensidade, ela não entendeu tudo que a gente trouxe ali para aquela consulta e tudo mais. Então, tipo assim, na verdade ele explicou o serviço dele, o que ele vai fazer e tal, e daí na hora que a gente ia começar a negociar, porque daí é a minha parte, a hora onde eu podia entrar, a hora que eu ia começar, né? A hora que eu ia pegar, mas aí a hora que eu ia pegar ele no pulo. Enfim, ok, compramos aquilo com um certo grau de frustração, uma venda que foi assim, vamos dizer assim, para mim, ok, nada a declarar. Para ele, poderia ter ficado melhor, com certeza, porque sabe que no final da conta, assim, sabe aquele negócio que você já faz assim, fala, passa no cartão só para cobrar os juros agora, vai. Já que não vai negociar essa bagaça aqui, já que eu não vou poder fazer, passa no cartão só para judiar. Por quê? Porque tá percebendo que isso tudo influencia no negócio? Porque a hora que você faz, poderia ter N situações ali, N... E já assim, que ele colocou o preço para você, ele levou essa negociação. Se é a moça lá da frente, ele manda para a moça lá da frente. Tá tudo certo, são duas situações. O que não dá é pra conversar. Não, olha, que a gente não conversa de valores, só lá fora. Que também é um pouco frustrante. Uma coisa constrangedora para quem negocia, como nós fazemos, é negociar com amigos e parentes. Olha lá, eu sabia que você ia falar disso. Esse é o meu maior problema, né? Pô, quantos amigos vão no meu consultório direto? Toda semana vai algum. E chega lá, você fica... Imagina por quê? Porque o cara, às vezes, o cara tá ali, o cara ali tá comprando um serviço seu, mas ele pode achar que você tá caro, ou que não gostou de você, e se sente na obrigação. Pronto, agora eu apareço com o aparelho colocado no outro colega, o Elcio me vê no futebol, ferrou, agora tem que comprar dele, compra insatisfeito. Ao mesmo tempo, eu penso assim, eu não posso, de repente, tem que deixar o negócio viável para ele, em termos de valores, em termos de negociação, para que não deixe ele naquele jeito e eu também, entendeu? Mas isso a mulher falou que isso aqui é meu, né? Não sei se você pode falar, mas aquele caso que você contou para mim um dia lá que nós estávamos batendo papo, aquele caso ilustra bem isso. Em alguns momentos que você vai vender para um amigo, é mais decente você dizer, não compre de mim. Sim. Por quê? Porque você está fazendo um negócio que vai ficar ruim para você, médio para ele, e todo mundo vai sair frustrado dessa negociação. Então, muitas vezes, é mais fácil você falar assim, ó, para quem não tem essa dificuldade, né? Eu sempre falo, é mais fácil, e aí isso é de nós, né? É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente.
Já percebeu isso? Sim, sim. Um amigo virar cliente é muito mais difícil do que um cliente virar amigo. Porque quando o cara vem como cliente, você se torna amigo dele, ele conseguiu separar exatamente as coisas. Agora, quando ele é teu amigo para se tornar teu cliente, é uma luta. Por quê? Porque ele acha que ele tem que ser favorecido, você acha que tá tomando prejuízo, enfim, o tempo todo existe um desequilíbrio. Você mistura as emoções, né? E assim, aí a gente volta lá pro que é a venda. A decisão da venda é sempre emocional, sempre. A gente tem que falar do racional, que você, por mais racional que seja o seu perfil, você vai buscar uma razão para justificar, mas a decisão é sempre emocional. Por isso que quando tem amigos, parentes e pessoas envolvidas na situação, a emoção toma conta. E porque o Wes tem um perfil que puxa mais para emocional, então ele pensa coisas que a pessoa não pensou. Na minha cabeça você tá pensando isso. Ele tá pensando isso, você às vezes não tá, né? Às vezes tá. Eu falei pra ele isso. Quando ele negociou comigo, ele pensava que eu pensava coisas que não estavam passando pela minha cabeça. Eu ia fechar com ele. De qualquer forma. Não, tanto é que é o seguinte, se eu estiver negociando com alguém que é meu amigo, e essa pessoa tiver uma recepção, uma secretária, uma coisa, eu falo, obrigado pela sua atenção, e vou lá fora e falo, viu, como que fica? Para não deixar o colega numa situação constrangida como eu tô. Falei, você vai ser meu case de sucesso. Não, primeiro aluno do curso é o professor de marketing. É o meu parceiro do marketing, tá vendo? Mas tem uma coisa. Na hora que ela estiver dando aula, eu sou o primeiro ali. Eu vou nesse treinamento aí. Pronto, vou lá. Tem uma coisa que eu ia falar. Lembrei agora, que era que a gente tava falando da venda, né? Do vender e tudo. Tem uma coisa que a gente não lembra, inclusive foi um treinamento que eu dei hoje de manhã, que a primeira venda é o se vender. A primeira coisa que a gente vende é a pessoa, é o profissional. Então, mesmo que o dentista, ou o médico, ou o advogado diga, eu não vendo, conversa lá com a mocinha da frente, eu preciso de alguém que venda pra mim. Se ele não vender a imagem dele, ninguém compra. Pode ter a melhor mocinha lá da frente. Você tocou no assunto também. A imagem. Você tocou no assunto de se vender também. E eu falo, na minha aula também eu falo o seguinte, o cara é muito conhecido na cidade dele. Aí ele veio fazer faculdade em Prudente, só que lá na cidade dele, ele é conhecido, só que ele batia o carro todo ano, drogado, malandrão, só fazia coisa errada. Eu falo, super conhecido, mas era um zero. Não volta pra sua cidade. Melhor você começar do zero, numa cidadezinha qualquer, né? Uma cena que é uma icônica assim na minha história, né, como profissional, e você falou agora, e eu falo isso para muitas pessoas. Eu dou algumas palestras sobre vendas, dou treinamento para alguns clientes nossos, né, ajudando nessa questão, e assim, uma das coisas que ficaram emblemáticas na nossa história, que eu falo pro Jean, meu sócio, a gente vai escrever um livro ainda, e essas coisas a gente não pode esquecer. Um dos melhores clientes que a gente tem na agência, melhores porque além de ser um bom cliente, ele é um bom entendedor das relações, né? Ele chegou até mim através de um telefonema de um terceiro que falou assim, olha, esse cliente ele não consegue se encaixar com agência nenhuma. Atende ele para mim? Atendo. Que hora que ele vem? Ele vai passar aí e vai te pegar de carro. Eu falei, gente, como que faz isso? Ele, não, é que ele gosta de tomar café e vocês vão tomar um café junto. Beleza, daí marcou o horário, o cara passou aqui na frente, o Vida da Saudade, parou o carro, nunca tinha visto ele. Ainda bem que esse meu amigo tava... Tinha avisado. Não, o amigo tava do lado. Sim. Né? Então tava os dois na frente, eu entrei no banco atrás. Aí o cara tocou o carro pra frente, parou nesse sinaleiro aqui no cruzamento, e aí ele ajeitou o espelho, assim, ó. Ele ajeitou o espelho, tipo, pra me ver. E aí ele falou assim, e aí, menino? Tudo bem, Daniel? Tudo. O que você acha do seu trabalho? Eu falei assim, eu olhei pra ele assim, mas tipo assim, eu tinha 1 ano e meio de agência, eu acho que nem isso. Eu falei, eu acho que eu sou foda. Daí ele parou o carro assim, vendeu, vai ser minha agência. Faz 10 anos que ele é meu cliente e a gente faz... Mas né, a brincadeira, né, faz parte daquilo que você falou. Mas assim, o fato de você se vender, né? Sim. Porque se eu falo, dá pro gasto, eu acho que dá pro outro, se né? Você já destilar teu portfólio ali, até do X, Y, nada, todo mundo faz.
Não, daí, tipo assim, aquilo foi tão impressionante porque foi espontâneo meu. Eu acho que eu não sei se eu faria isso de novo. O cara já é diferenciado pra fazer essa pergunta, né? O que você acha do seu trabalho? Porque eu nunca tinha me visto, primeira vez. O que o senhor... Ele já queria uma resposta. Tipo assim, então tá bom, então eu sou e tal, e a gente tá aí, né? Então, eu acho que é isso, né? E tornar profissionais que vão vender, mesmo que aí numa estrutura muito complexa tiver uma pessoa que passa orçamento, sei lá, um orçamentista, não é nenhuma crítica. Eu gostaria de falar sobre isso, porque tem, na verdade, as clínicas funcionam, tem duas modalidades, né? Tem a clínica que tem o profissional orçamentista, então uma pessoa só vende, é um dentista, tem que ser, no mínimo, né? É um dentista. Muitas vezes não é. Então, mas assim, na verdade, essa figura, ela, eticamente falando, não pode existir, tá? Quando você tem uma clínica, você não pode ter um orçamentista. Porque quem vai fazer o procedimento é quem tem que vender. Tá? Porque daí entra Deveria ser assim. Entram as questões legais, termo de consentimento. E outra coisa, nos processos, o que se nota muito? Uma falha de comunicação entre o paciente e a pessoa que está explicando. Daí o vendedor fala de uma forma que está diferente do que está lá no contrato. Só dele falar diferente, o paciente entender algo, né, errado ou diferente, aí já é um problema. Já gerou um problema. Então, assim, essa figura do orçamentista, ela é inadequada. Mas, assim, existe essa figura por quê? Porque as clínicas, elas entendem que elas precisam otimizar tempo, né? Ao invés de ficar lá atendendo todo mundo, o que você tem que fazer? Uma pessoa atende, que é um dentista, né? E indica para os outros profissionais. Mas, assim, é muito complicado porque eu vejo dessa forma. Como é que eu vou executar um procedimento que foi uma outra pessoa que fez o diagnóstico? Você entende? Nem todo mundo, claro, a odontologia cientificamente é a mesma, mas, né, todo mundo tem uma forma de ver, né? O dentista, ele tem autonomia, né, vamos dizer assim, para decidir pelo procedimento. Então, só explicando a figura do orçamentista. Mas tem clínicas que provavelmente tenha essa figura. Daí, essa pessoa, ela tem que saber muito bem explicar para o paciente tudo que vai estar lá no contrato. Porque se tiver uma palavra a mais ou a menos, né, já complica a situação. Então, o termo de consentimento é muito importante também. E a pessoa que vai vender, ela tem que ficar responsável ali por essa parte documental também. O processo todo e a ética. Sim, né? Porque tem a questão de linguagem também, né? Com o paciente, você não pode usar uma linguagem muito rebuscada. Na verdade, o mundo tá complicado, né? Sim. Tá complicado, dá vontade de não fazer nada, na verdade. Se for pensar bem, porque tudo você tem risco, né? Uma postagem você tem risco, né? Você tem tudo. Mas tem, quando você está embasado, quando você está... aí entra os processos, gestão, né? Sim. Quanto mais organizado você tiver, menos chance você tem de cair nesses processos. E é prevenção. E assim, o processo, ele influencia muito na venda. Porque o paciente que ele vai processar um dentista, ele fala para todo mundo. Sim. Aí ele vai em outro consultório, ele mete a boca. Mas que dentista que era? É fulano. Entendeu? E fora o desgaste do profissional. O profissional, ele fica desgastado. Gente, um processo dura... Cara, né? Eu tinha um processo de 2000... eu entrei em 2021 ou 2. Sabe quando que começou o processo? Em 2016. Nossa. É muito tempo, gente. Então, às vezes, uma coisa que na sua gestão você pode resolver ali e ficar em paz, vou dormir tranquilo, né? Por mais que você nem atenda mais aquele paciente, né? Já teve um problema. Às vezes perde, mas ganha, né? Mas você vai ter ali, você vai dormir tranquilo, você não vai ter um problema. Aí você gasta com advogado, você gasta com muitas coisas. E por isso que a pessoa que vende tem que estar, né? De preferência que seja o profissional, né? Que vai executar o procedimento. E eu acho que aí entra nessa parte, né? Dessa habilidade social. Eu vender a verdade, né? É por isso que assim, e aí ainda vamos voltar de novo lá na questão do preconceito, da história do vendedor picareta, é vender a verdade, sempre. É o que está escrito no contrato. Fala, mas existe risco nesse procedimento? Sim, existe risco nesse procedimento. Os riscos desse procedimento são tal.
Isso é vender. Mas... Ai, não, é super raro, isso quase não acontece. Da minha vizinha não deu nada. Enfim, o seu deu, filho. O que eu posso fazer? O seu deu, A clareza tem que ser E é você mostrar para o paciente também que ele precisa daquilo, né? Porque às vezes tem um paciente que ele precisa fazer o procedimento, só que ele pensa assim, mas vai ficar esse preço, queria viajar no final do ano. Eu queria, né, fazer outra coisa. Aí é a questão da gestão de emoções. Sim, aí já entra essa parte de habilidade social, de você mostrar pro paciente, né? Você precisa disso porque saúde, né, é diferente de você comprar uma outra coisa. Então, às vezes o paciente ele não enxerga essa necessidade e o vendedor também, ele mostra muito isso, né? Sim. Bom, estamos conversando bastante, vocês já perceberam aí, pessoal, qual que vai ser o tom desse curso, né? Nós vamos falar bastante, pessoal que vai falar bastante sobre gestão, sobre vendas, sobre como organizar seu consultório, sua clínica em todos os aspectos, sobre marketing, que é uma coisa super delicada. Eu vim da área de marketing da saúde, antes de abrir a agência, eu fiquei 4 anos como gerente de marketing de um hospital privado. Então, o marketing da saúde, ele é um marketing super cauteloso, que você precisa ter critério, precisa ter ética para fazer. Então, o pessoal está sentindo aqui como que vai ser, né? Uma coisa que me ocorreu aqui para que vocês possam informar o pessoal como um todo aí. O curso, ele vai ter, como que vai funcionar, a duração desse curso, vai ter certificado, vai ter, como que vai ser? Como que vai ser a dinâmica? Ele vai ser feito lá na presencial e vai ser na Tocap. Tocap é uma escola de odontologia aqui da cidade de Presidente Prudente, que já tem cursos na área de ortodontia, implantodontia, periodontia. E agora esse curso, né, de gestão. Harmonização? São eventos de imersão, né? Esporádicos. Quanto tempo esse curso, gente? Vão ser 6 encontros, né? 6 encontros presenciais. De quanto tempo? Um dia inteiro? Como vai que é? Vai ser sempre na segunda e terça. São 3 semanas. Seguidas. Sempre à noite, para não atrapalhar o expediente do profissional, e com 3 horas de duração cada encontro. Lógico, 3 horas formalmente, né? Mas certo. Tem assunto que pode levar, não tem hora para acabar, né? Certo. E a gente está prevendo em maio, né? 18 horas, então, o curso completo. Dia 8 de maio, o primeiro módulo. 8 de maio começa o curso já, primeira turma. Horários, certificados, tudo a gente já percebeu qual das 3 pessoas que é a processual e a organizada da turma, né? Temos Natália, né? Legal. Pessoal, então, perceberam? E aí, gente, vem aquela pergunta, né, que não quero calar, né, o pessoal aqui, nós vamos divulgar maciçamente esse podcast aqui pro pessoal, que eu acho que é algo importantíssimo, mas daí o cara vai falar assim, né, e aí eu quero que vocês tragam isso de forma resumida, né? Por que eu preciso fazer esse curso? Algumas pessoas já se responderam, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com vendas, ela já entendeu. Tá, vou fazer porque eu tenho dificuldade com vendas. Uma outra tal. Mas por quê? Assim, de maneira holística, vamos dizer assim, didática. Olha, nesse curso você vai ter esse tipo, vai sair do curso com esse tipo de bagagem que provavelmente... O dentista ele sai da faculdade e a faculdade não dá base nenhuma. O que a faculdade faz no último ano, tem acontecido isso ultimamente, é chamar professores que têm um certo sucesso e o cara fala da vida dele. Mas não tem uma vivência. Então não existe uma disciplina de marketing, gestão e vendas. Então o profissional sai da faculdade sem ao menos saber nem precificação. Putz, ele não sabe nem precificação. Quanto eu vou cobrar? Sei lá. Eu fui paciente 5 anos atrás... Pagava tanto, vou cobrar isso. Então o cara sai sem noção nenhuma e dá até dó de ver. Então eu acho que isso é extremamente importante. Então, quando você fala num curso de gestão, marketing e vendas, você fala de todos os detalhes que o profissional precisa saber para se tornar um bom profissional. O que o recém-formado faz?
Ele se forma sem bagagem técnica, porque a faculdade ela cada vez mais está mais teórica, pouca prática. Não existe equilíbrio. Então, é contratado por uma clínica popular, faz tudo errado e fica... Faz tudo do jeito que ele acha que é. Mas o que ele faz? O profissional que é responsável, ele vai atrás de curso técnico. E tem que ir mesmo. Só que acontece o seguinte, eu não faço extração de terceiro molar. Então vai lá e faz um curso de cirurgia. Agora eu vou fazer um curso de implante. Agora eu vou fazer um curso de orto. Tá, mas ele não tem a qualidade percebida pela sociedade. Porque ele só se preocupou com a parte técnica. Então ele está com uma habilidade cega. Então ele tem que ter essa habilidade, mas junto com essa habilidade, ele tem que também ter a qualidade dele percebida, né? E quando ele começa a ter a qualidade percebida, junto com a qualidade técnica, tem que ter a gestão no meio disso aí. Então eu lembro que eu montei a lancheria, a República Lancheria, em 2013, e eu deveria ter ficado 6 meses simplesmente fazendo delivery, porque eu ia treinar a equipe interna. Não, eu abri com tudo, com delivery, com tudo. Quer dizer, eu não estava pronto para receber aquela demanda. Então, o profissional é em vários sentidos. Tem aquele que não vai atrás da parte técnica e vai atrás da qualidade percebida. Aí é marketing, divulgação, ele vira um picareta, porque ele não sabe entregar o que ele oferece. E muito menos a gestão. Aí ele atrai o paciente, mas não entrega. Ele atrai uma demanda violenta, mas hoje nas redes sociais está mais fácil, né? Então ele traz uma demanda grande. Ele não tem qualidade técnica para entregar, ele não tem gestão daquilo, então ele dá um boom assim financeiramente. Depois ele começa assim, e aí começa a cair em processo, começa a vir um rolo do inferno, ele tem que mudar a velocidade. E não aprende, vai fazer outra besteira lá de novo. Então, eu acho que o curso, o cara... E as pessoas não têm nem noção do que é. A pessoa só acha assim, preciso de paciente, vou divulgar. Ou então, não pensa nisso, vou só tecnicamente. Então, esse curso é um curso que traz essa visão. Vou fazer uma pergunta aqui que vocês nem pensaram nisso ainda, mas tomara que tenham pensado, né? Vai que eu... E aí, o profissional dentista, né? Vocês vão falar sobre gestão, vocês vão falar sobre marketing, vocês vão falar sobre finanças, vocês vão falar sobre precificação, sobre legal, sobre vendas. E aí, o profissional dentista, ele tem lá um braço direito, tem uma pessoa ali que é vamos dizer assim, como pode chamar assim, faz tudo ali. É a secretária, é quem esteriliza, é quem recebe paciente e tal. Esse profissional também pode participar do curso ou o curso ele é estritamente para dentistas? A princípio é um curso para dentistas, né? A gente vem conversando sobre abrir um braço, né? Abrir um segmento aí de um curso, né? Então, isso está em projeto ainda. É porque assim, para treinar os colaboradores, né? Por exemplo, a venda, né? Eu sou da área de vendas, a venda ela começa desde o momento que a pessoa abriu a porta, sim. né? A secretária ela começa vendendo, né? O sorriso que ela dá no rosto, a forma de abordagem, como que pega, tal. O final também, mesmo que a pessoa não pague dentro do consultório, ela pague naquele ambiente externo ali, a forma como a pessoa aborda o pagamento, tal, também é venda, né? Então eu fiquei aqui pensando, né? Poxa, vai treinar o dentista e depois esse dentista ele vai ter que replicar esse conteúdo pro profissional que está ali, para que a coisa... E aí está a dificuldade de replicar isso aí. Quando eu faço, por exemplo, na área médica, que já é uma área que eu atuo hoje, eu já tenho alguns médicos que são meus clientes, na área médica eu treino a atendente, com ajuste de script, com justamente esse checklist do que eu cheguei no dia, o que eu tenho que fazer, como que eu falo com o paciente do dia, como que eu falo com a pessoa que desmarcou. Então, assim, eu faço todo esse treinamento dessa parte. Uma sugestão aqui, tem que ter um módulozinho plus ali, ó. Você comprou até aqui, né? Tem mais 3 horinhas no final que você pode mandar para o secretário. Faz sentido isso. Faz muito sentido isso. Porque é muito legal isso. Eu tô falando isso, gente, porque vocês perceberam que eu tenho... Não é pior para essa secretária, gente. Já deu. Você percebeu que eu tenho minha dor lá em casa? Sim. Vocês perceberam, né? Que eu fico aqui conversando com vocês e as minhas perguntas são todas de dores que eu sinto em casa. Porque no final da conta, o que vai acontecer? A minha esposa vai sair desse curso voando. Ponto. Vai. E aí a secretária dela tá lá sem aquele conteúdo que ela precisa, que é aprimorar, que é ir lá e tal, e ter esse checklist e tal. Então, assim... É uma coisa para vocês pensarem, tipo assim, ó, beleza, nós vamos falar 18 horas com o dentista e a gente fala 2 horas
horas no último dia lá com a secretária. Indica uma pessoa para vir. Na parte, quando eu falo, tem uma parte que fala de script, eu acho, aliás, pertinentíssimo que ela esteja presente. Pix. Lá na clínica temos 2 auxiliares de 33, 34 anos com meu pai. Tem mais uma de quase 20. Todo mundo antigo lá, né? E a gente fala direto isso aí, que metade do sucesso que a gente alcançou é por conta delas, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Então, ela pode te arruinar também. É que eu acho que a proposta desse curso em si é mais a questão de liderança também para o gestor da clínica. Mas nós já temos uma conversa de fazer algo específico para as auxiliares, para o corpo clínico ali, para as pessoas que trabalham. Porque aí eu acho que já é uma outra visão. Assim, Natália falando, eu acho que a visão desse curso assim, é o dentista refletir, falar, eu sou um empreendedor, eu sou um vendedor e essa questão de liderança. Na minha parte de gestão, eu falo muito também sobre delegar funções. Né? Essa parte porque o dentista, por mais que ele não tenha essa habilidade de treinar os colaboradores dele, ele tem essa obrigação. Ele é responsável técnico, né, da clínica, e por mais que a clínica o consultório é uma pessoa, não tem um RT, ele tem responsabilidade ali, né, se uma pessoa trabalha com ele. Então, assim, eu acho que esse curso é mais voltado para isso, para a questão de liderança, mas abre um leque para a gente abrir outras possibilidades e até para os auxiliares ficarem à vontade também, né? Porque assim, vai ser um curso para eles, uma coisa para eles, onde eles vão se sentir mais valorizados também, olha, o profissional está investindo em mim, né? E que fale a língua deles. Porque a gente sabe que é diferente, né? O profissional, o dentista, ele tem a autonomia dele, ele tem as responsabilidades dele, são completamente distintas do auxiliar, né? Os direitos e deveres. Então, é uma coisa que, assim, às vezes a gente acaba unindo, falando da parte ética, e acaba ultrapassando ali a parte do profissional, entendeu? Essa parte de ergonomia, processo da clínica, né? Você segue um ritualzinho diário ali, então as colaboradoras têm que, as auxiliares têm que participar. Mas eu penso assim, né? Isso aí é até, né? Isso aí, se já tiver isso, já é um avanço grande, né? Mas no final da conta, eu penso assim, didaticamente daquilo que a Ieda, ela captou ali a mensagem ali, né? Por exemplo, essas profissionais, elas precisam ser treinadas assim, como abordar no WhatsApp, como que eu respondo, como que eu me comporto diante de uma situação, de um imbróglio na recepção, né? Que é basicamente o que você faz, né? Por exemplo, deu um BO lá na recepção, o cara começou a bater boca, tal, um script, o que acontece, né? Como que eu lido com isso emocionalmente, como que eu... Como lidar com objeções, a parte da inteligência emocional da atendente, né? Porque assim, o que acontece? Aí eu já estou indo para a área médica, tá? Quando alguns clientes que eu tenho na área médica. O que acontece muito? O paciente sai encantado do médico e a atendente às vezes está ali olhando para baixo, falando nem bom dia, tudo. Então, assim, faz parte, né? O encantamento, ele começa desde a hora que você respondeu, exatamente, é o tempo todo. E aí, até uma coisa que, assim, eu sempre falo que o meu olhar da venda, ele é diferente, é apaixonado, e quem vai falar comigo de venda vai ver brilho no olho, vai ver alegria, não tem como, vai ser sempre voltado para pessoalização, vai ser sempre personalizado mesmo. Quando a gente fala de script, né, e até a gente vai entrar numa outra seara, se você digitar agora scripts que vendem para dentista, você vai ficar até meia-noite lendo na internet no Google. Porque vem ali 300, com gatilho mental, com não sei o que, Então, a primeira coisa que eu faço sempre quando eu chego numa clínica é entender a linguagem do profissional, cultura, onde ele se formou, qual é o tipo de... até a forma como ele se veste. Eu tenho, por exemplo, médica pediatra que ela tem uma linguagem que ela é chamada por apelido e tudo. Então, a atendente dela tem que falar essa linguagem. Aí a gente vai para um outro mercado de luxo, uma pessoa que faz dermato, é outra conversa, o script é outro. Então, não dá para ser essa coisa engessada. Por isso que é legal a gente dar uma passada geral, mas tem que ser no perfil de cada um. Senão a gente vai cair lá no scripts que vendem, e aí, cara, não tem nada mais irritante hoje do que você receber uma mensagem que você sabe que é um copia e cola de algum lugar. Às vezes você recebe até aquele e-mail com o negócio que vem entre parênteses,
coloque o nome aqui, que a pessoa não arrumou o negócio. E aí aquilo muito mais desvende do que vende. Então, eu acho que assim, esse olhar, quando a ideia é fazer o dentista se posicionar, e até quando eu falo de se vender, você tem que se vender na verdade. Né? E aí não existe característica boa, característica ruim, tudo é luz e sombra, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O que importa é você vender a verdade. E aí a gente vai vender o perfil desse profissional de verdade, né? Qual é o posicionamento dele real. Até falando de se vender e olhar para o profissional, tem uma coisa super engraçada que eu acho que eu nunca te falei. Quando eu fui a primeira vez que eu fui na clínica, a família inteira de dentista, né? Eu olhei os dentes de todo mundo. A Renata, seu, teu irmão, teu pai, todo mundo com dente lindo. Eu falei, gente, uma família inteira de dentista. Tem que olhar, olha lá, tá vendo? O marketing pessoal, a gente tem que olhar, tem que se vender, tá vendo? Até outro dia eu tava contando pro Elcio, né, um amigo meu, um amigão meu, ele tá participando de um desses grupos de empreendedorismo, esses grupos aí estão aparecendo, cada dia aparece um grupo novo, né, que se reúne, então não vou montar um também, porque daí já entra na mudança, né, de pessoas e tal. Isso, é isso aí. E aí o que acontece? E aí eles têm lá umas obrigações de visitar alguns parceiros do grupo e tal, e daí ele foi numa clínica e tal, e daí ele chegou pra mim e, cara, ele falou, Daniel do céu, você precisa ir lá nessa clínica só pra você pegar o know-how. Eu peguei e falei, fala pra mim, me conta. Daí ele falou, cara, cheguei na recepção, a moça me abordou e ela perguntou, cara, ela perguntou tudo, cara, ela perguntou tudo, se eu tenho cachorro, se eu tenho tal, o que eu como, o que eu não bebo, o que eu bebo, tal, fez um negócio e tal. Até a música que eu gosto, ela perguntou. Eu falei, eita, pega. Daí ele falou, e daí, cara, a hora que eu entrei dentro do consultório do dentista pra consultar, tava tocando a música que eu gostava, ela veio servir a bebida que eu falei que era melhor e tal, não sei o que, e tal, meu pai, cara, o consultório era lindo, tudo. Falei, beleza. E aí? Acabou? Ele falou, acabou. Não, eu falei assim, não é possível que acabou. Eu falei assim, mas e aí? E o tratamento? E o cara? Rapaz, nem lembro o que tinha que fazer na minha boca. Não, cara, nem lembro o que ele falou. Sabe o que ele falou pra mim? O que tinha que fazer? Qual que era o meu tratamento? Eu falei, não, você tá zoando. Aí eu peguei, cara, comentei com vocês, eu falei, cara, por quê? Porque essa questão, assim, né, as nossas teorias de venda e tal, elas ficaram tão, assim, tem tanta coisa que envolve o momento da venda que às vezes você até perde o foco em relação àquilo que realmente importa, porque na verdade o cara vendeu o cappuccino, a música, a estrutura maravilhosa dele, mas ele não conseguiu vender o tratamento, porque o cara não conseguiu nem lembrar do que ele falou, né? O que ele precisava fazer e tal. Então, muitas vezes é assim, né? Eu acho maravilhoso tudo isso, né? Esse embonecamento que estamos fazendo em tudo, né? Em todos os ambientes, né? Mas no final da conta, o que é importante tem que ser... Eu sou a favor do negócio básico, bem feito. Eu gosto do arroz e feijão. Porque aí senão você começa a aparecer o marqueteiro, aquele marqueteiro pejorativo, sabe? O cara tem tudo, mas entrega. Não sei. Pode ser que entregue. Pode ser. Não, eu tô dizendo que não entregue, mas eu tô dizendo que... é o sonho, né? Mas também, será que não dá uma percepção? Eu falei, peraí, mas isso aí será que não está embutido? Não vai me cobrar mais? Não sei. Não sei como que seria. Eu falo o seguinte, eu sou dentista, mas nunca fui dentista, né? Olha só pra você. Eu nunca tive uma vivência no dentista. Nunca fui consultado por um dentista. Porque meu pai e minha mãe sempre trataram de mim. Então nunca fui lá a ver se eu preciso negociar, não sei, né? Essa parte de com o cliente, né? Então não sei se isso me encantaria ou se isso me afastaria. Aí fica, podemos perguntar para ele, né? Mas aí tem a questão do público-alvo também, né? Isso eu falo na parte de gestão. Você não vai fazer uma infraestrutura, eu falo muito sobre infraestrutura. Você não vai fazer uma infraestrutura para todas as pessoas, porque não vai agradar todo mundo. Então você tem que ter um público-alvo. Isso vai depender da localidade, se o seu público é uma população mais carente,
se o seu público é uma população de classe mais alta, né? Então, assim, eu acho que tem tudo isso, porque às vezes aquela pessoa que é mais simples, ela não vai... Se você fazer uma estrutura mais básica, bem feita, com um conforto, porque, né, o ser humano merece isso, é o necessário do que você montar uma big de uma infraestrutura e não ter um atendimento, né, um procedimento. E o atendimento, na verdade, você disse, é uma experiência, né? Tipo, você proporciona uma experiência. Eu acho que sim, se você também conseguir transformar o ambiente num lugar que fuja, que não remeta a consultório. O negócio assim, eu acho que assim, o que tem que ser feito, o profissional bem feito, isso é obrigação, não se discute. Sim. Independente do que você tiver, você pode ter flamingos no lago recepcionando o teu cliente. Tá tudo certo. Não existe certo e errado. O que existe é a ética e o procedimento bem feito. Isso é básico, isso é obrigação, isso não se negocia. Aí, todo o resto, todo o encantamento, acho que não existe certo e errado. Existe exatamente isso que você está falando, é o público-alvo, que na venda a gente chama de PCI, que é o público, é o perfil do cliente ideal. E aí custa muito caro você tentar vender para quem não é o perfil do teu cliente ideal. Sim. Ou seja, você ter o perfil do cliente que quer só o básico do tratamento e você tentar colocar ele dentro da champanhe com a música clássica, a música preferida dele. Não é isso. E ainda assim, eu até falo, a definição do perfil do cliente ideal é muito fácil. Você fecha o olho e pensa, quem são seus 3 melhores clientes? Dei na hora, na tua cabeça. Quais são 5 características que ele tem em comum? Esse é o teu PCI. Porque às vezes a pessoa se assusta também, né? Porque tem muito isso. A pessoa, por ela ter às vezes, por ela ser mais simples, vamos dizer assim, né? A pessoa, ela não é porque ela tem menos recurso financeiro que ela não vai pagar o tratamento, ela vai, né? Sim. Tem pessoas muito honestas, mas às vezes a pessoa vai em um lugar que tem uma infraestrutura muito rebuscada e ela acaba se sentindo um pouco mal ali, e às vezes ela nem entra por um pré-julgamento de tipo assim, nossa, deve ser muito caro o tratamento aí. Que também tá tudo bem, desde que ela não faça parte do público, do perfil do público que esse dentista quer atender. Sim. Mas você entende, às vezes uma infraestrutura em uma população que que tá em um lugar ali que não é aquela população, você acaba investindo muito. Sim. Aí você tem uma manutenção muito alta e você não tem paciente. Na verdade, aí entra a gestão também. Tem um case lá, tinha uma clínica em São Paulo que era o padrão, só atendia padrão A. O cara tinha um bar lá dentro com garçonetes, então, garçons, um atendimento impecável. Todo o processo, cada sala que passava os valores no final, todo mundo engravatado, terno, tal. Essa clínica quebrou. Entendeu? Ela tinha o público-alvo, ela estava fazendo certo, mas não teve gestão. Quer dizer, alguém tem que pagar essa conta. Provavelmente eles não fizeram uma análise de mercado, né? Porque você tem que avaliar tudo, você tem que avaliar a concorrente, você tem que avaliar, né, igual foi falado, o público-alvo. Então, quando a pessoa vai montar um... Né? Sim, e às vezes a pessoa tem uma clínica há anos e não entende o porquê que não tá dando certo. E às vezes deu durante um tempo, o mercado é super volátil. Você deu certo durante 3 anos, aí mudou. Sim. E são vários fatores. Então, essa questão geográfica, né, essa questão de população influencia muito também. Claro que, mesmo que você for abrir uma clínica popular, você atender a classe carente, você tem que ter, né, uma infraestrutura de conforto, uma infraestrutura adequada, de acordo com a vigilância sanitária, de acordo com biossegurança, porque todo mundo é ser humano. Porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento de que, né, vou colocar qualquer coisa. Não é qualquer coisa, tem que ser uma coisa digna. Né? E qualquer mudança que você faça no teu experimento, eu fiz uma análise e por exemplo, a maioria dos dentistas não cobra consulta. Vou cobrar consulta, tenho medo. Faz sempre uma experiência de 3 meses. Faz 90 dias e estatística. Tô cobrando X. Será que foi muito? Foi pouco? Não vou cobrar de novo? Enfim, né? Então, vou passar a servir cafezinho. Faz experiência de 3 meses. Tá virando bagunça lá, a criança pega, derruba, virou um transtorno. Volta atrás. Então, você pode fazer experimentos. Sempre eu falo 3 meses. Tornou legal? Vira definitivo. Certo é o que funciona. Certo é o que funciona. Não funciona, volta, né? Dá um passo atrás. Galera, e aí me fala uma coisa.
no começo, né, algo que ficou bem marcado aqui para mim foi a questão assim que, né, algumas coisas, todo programa que a gente tem aqui leva alguma coisa para casa, né, e algumas coisas enriquecem demais, né, e o Elcio abriu esse programa dizendo que o intuito disso tudo que nós estamos conversando aqui é elevar, né, o nível da odontologia como um todo. A gente não quer se tornar ali 1 ou 2, né, mas quer se tornar uma classe forte que vá, né, elevar o patamar, né. E aí, quando a gente pensa nisso, em classe forte, a gente vê aqui, nós estamos numa cidade onde, vamos falar de Prudente agora, nós temos faculdade de odontologia, nós temos profissionais saindo, né, em alta quantidade aí, todos os anos, e aí a gente pensa assim, como ter sucesso, ou como ser um profissional de sucesso na odontologia. E, obviamente, que o curso vai contribuir para isso, mas como? Primeiro, você tem o que é um profissional de sucesso? Sim. Né? Hoje, as pessoas medem sucesso pelo nicho, pela bolha que ela está inserida. Então, tem pessoa que ficou o dia inteiro no Instagram e, para ela, o sucesso é aquele profissional que está postando o dia inteiro, que está demonstrando tal coisa que nem é realidade. Mas, nossa, você está bombando. Então, a pessoa vive naquela bolha, né? Como quem volta na direita, vive na bolha, só vê postagem de direita, acha que está bombando. E quem volta na esquerda, entendeu? Então, depende muito da bolha. Então, a rede social, ela prega muito esse fake, né? Agora, o que é um profissional de sucesso? Acho que você pode nomear o cara de sucesso, mas, na verdade, você internamente, você sabe se você é ou não. Eu acho assim, são 3 pilares, né? Primeiro, prestígio social. Você tem que ter um prestígio social. Só que o prestígio social não é ficar saindo na coluna social. Não é ficar saindo, sendo premiado. Não acho que não é isso. O prestígio social se mede, eu vejo, pela indicação dos seus próprios clientes. Sim. Você está tendo indicação dos seus próprios clientes? Então, você tem prestígio social, porque o seu cliente não vai indicar um amigo, um parente dele, se não confia em você. Então, você está tendo. Tá? Outro fator que eu acho que é interessante... os seus colaboradores trazem colegas e parentes para tratar contigo? Porque eu tenho clientes que é irmão de uma auxiliar de outro lugar. Por que não trata lá e trata comigo? Porque será que não está confiando lá? Então, isso é outro indicador. Segundo, o lado financeiro. Você está ganhando dinheiro? Ou você está só girando dinheiro? Então, tem gente que vive num giro de dinheiro e no final está apertado. Então, você tem que ser bem remunerado, você tem que ter essa remuneração sua, se seu prolabore tem que pagar suas contas, tem que ter uma sobra de reserva e tem que pagar a sua viagem, o seu lazer. Né? E o terceiro é qualidade de vida. Se você está tendo tudo isso aí e você não está tendo tempo para a sua família, então, não tem tempo para a família, esse sucesso não está completo, não adianta nada. Né? Então, eu acho que isso aí isoladamente não funciona, tem que ter esses 3. Né? Tome nota aí, então, por favor, porque eu gosto depois eu gravo. Prestígio social, obviamente a parte financeira e qualidade de vida. São 3 pilares que você considera importantes ou consideram fatores para se avaliar em questão de sucesso. Vocês têm uma ideia diferente ou não? Se me perguntarem qual é o profissional de sucesso, eu vou sempre dizer que é o que sabe vender. Não, mas falando sério, respondendo seriamente. Puxando sardinha sempre, né? Vendendo sempre, né? Na verdade, vendendo, né? Eu tenho na minha definição do Instagram que eu sou uma vendedora apaixonada e eu gosto demais, assim, essa referência, ele até falou do prestígio social, essa referência que as pessoas, a forma como as pessoas falam de você. Eu adoro que falem de mim como vendedora e eu adoro que falem de mim como uma pessoa que ama o que faz, porque eu realmente amo muito o que eu faço. Então, assim, essa coisa do falar... Teve uma vez quando eu comecei um processo de mentoria com uma pessoa que eu admiro demais, ele me deu a seguinte tarefa. Ligue para 5 clientes seus e pergunte por que eles compraram de você, pessoa física, não o produto que você vende, mas por que você, vendedora, fez com que eles comprassem de você.
E aí foi a hora que eu entendi, realmente vieram respostas como o brilho no olho, a confiança, a alegria que você faz. E aí teve uma cliente minha que falou, você vende um programa de treinamento como quem tá vendendo uma viagem pra Disney. Essa pra mim foi fantástica. E aí então é essa alegria, sabe? Eu acho que assim, o meu sucesso tá muito vinculado à alegria do que eu faço, a ter amor no que eu faço. E aí eu ainda falo que assim, eu tenho uma definição de propósito, hoje em dia se fala muito de propósito, né? Que é você, e isso é uma certeza que eu tenho, é um momento que eu vivo, né, e eu fiz algumas transições de carreira ultimamente, estou numa construção de um outro momento de uma independência, aí, trabalhando eu comigo mesma ultimamente, que é justamente assim, eu falo que para mim o propósito é você amar tanto o que você faz, que você sabe que você faria de graça, mas ser bom o suficiente para poder curar carne. É basicamente isso. Repete. Gostou? Repete. Gostou? Amar tanto o que você faz, que você tem certeza que você faria de graça, mas ser bom o suficiente para poder cobrar caro. Legal. E aí tem uma coisa que, que você falou, e eu estou aprendendo, na verdade, eu estou aprendendo. Mas, e não estou dizendo que vocês estão errados, mas eu estou aprendendo. Não usar a palavra caro. Por quê? Porque caro é muito relativo. Caro é caro para quem? E caro é baseado em quê? Né? Você fica o tempo todo. Então, assim, você poder cobrar caro. Caro. Por que é caro? Eu não sei se seu treinamento é caro ou não. Eu não sei o preço, primeiro que eu não sei. E segundo, que é caro baseado no bolso de quem? Porque no meu pode ser caro, no dele pode ser... Tá super em conta, hein, Ieda? Sim. Né? Porque, então, esse baseado em poder cobrar caro. E daí você falou também uma frase, né, falando assim, que às vezes que é um procedimento super caro, né? Caro baseado no quê, né? O meu caro é de propósito, tá? Cobrar caro por causa disso, porque eu acho que a gente tem muito essa coisa, principalmente quando está vinculado à venda, a gente tem muito tabu para falar de dinheiro, né? E assim, tanto que eu ainda brinco, eu falo, tem um posicionamento assim, eu tive uma parceria durante muito tempo com uma empresa que é de recrutamento e seleção, e os meus clientes me ligavam e falavam assim, mas você sabe que seu recrutamento é o mais caro do mercado, né? Eu falava, eu sei. Só. Eu sei, é o melhor, tá tudo bem. Eu não tenho problema em ser o mais caro. Então, assim, também nessa questão do quebrar esse tabu do caro. Por que é caro? É justamente isso, caro em relação a quê? Essa é a pergunta. Aliás, inclusive, essa é a resposta da objeção do isso tá caro. Caro em relação a quê? Vamos colocar, entender em relação a quê? E o caro é proposital. E no curso nós vamos abordar também sobre precificação. Tem algumas coisas que quando você vai... quando o profissional ele vai, né, vou cobrar minha hora clínica, no procedimento, ele tem que levar algumas coisas em conta também, porque um profissional, por exemplo, que já tem uma casuística muito grande, né, que já está ali um tempo de caminhada, né, ele tem mais casuística do que, por exemplo, um recém-formado. Então, assim, são coisas que são levadas em conta, mas assim como a Ieda falou, o paciente ele tem que entender que ele está pagando por uma coisa que é o valor daquilo. Sim. Né? Então, assim, não é que é caro, é o valor. A precificação é muito importante, como você falou nessa questão, porque às vezes ela está cobrando o dobro do que eu estou cobrando e eu estou ganhando mais que ela. Sim. Depende da minha economia, da minha otimização, da minha gestão, da infraestrutura. Da economia minha ali, né? Bom, já estamos batendo um papo aqui já há algum tempo. Eu queria dar uma explanação geral, assim, caso vocês tenham alguma consideração para fazer. Eu acho que nós abordamos todos os pontos desse curso, né, para até o pessoal que for ficar com a gente até o final aí ficar firme. Eu queria ainda citar duas coisas antes de vocês darem um plano de fundo aí. Nas palestras que eu dou, né, isso talvez, não sei se você tem isso anotado ou se você consegue enriquecer o teu conteúdo com isso, mas nas palestras que eu dou para os meus clientes a respeito dessa questão de marketing e vendas, eu ganhei um livro quando eu estava na faculdade de um professor, falou, você tem uma habilidade, ele me deu um livro de presente e falou assim, olha, o nome do livro era Os 4 E's, que a gente conhece os 4 P's, né, do marketing. Os 4 E's
de marketing e branding. E esses 4 E's, depois você pode anotar, eu te mostro e tal. E eu não esqueço isso e tá sempre assim nas minhas coisas. Entusiasmar funcionários, encantar clientes, enlouquecer concorrentes e enriquecer a todos. Sensacional. Então, eu sempre penso nisso na hora de fazer, porque até é bonito quando você vê a coisa acontecendo de forma escalada. Bom, entusiasmar funcionários, encantar clientes, enlouquecer os concorrentes, enriquecer a todos, né? Então, eu guardei isso para mim. E aí, um dia, né, estou contando um caso final aqui, um dia eu trabalhava no hospital e a gente fez uma campanha publicitária para lançar alguns serviços desse hospital aqui em Prudente. Então, se eu falar o nome, talvez vocês se recordem tudo. Mas assim, foi um diferencial muito grande, o hospital não faz propaganda e tal. A gente fez um negócio bombástico na cidade, investimos um monte. E aí o dono do hospital concorrente coincidentemente ligou uma hora que eu estava na sala do diretor do hospital. Vocês estão loucos? Vocês vão quebrar a gente, cara. Vocês colocaram o outdoor aqui na esquina. Isso é um absurdo. Vocês vão fazer. Check. Enlouquecer concorrente. Todo colocando dinheiro no bolso de todo mundo. Porque daí o cara ficava assim, ó. Sabe? Tipo assim, o diretor ficou. Tá dando certo, né? Então aquilo foi uma chancela, né, de que quando o trabalho tá dando certo, obviamente que não são todas as vezes que o concorrente vai te ligar, né, mas quando você vê que a coisa tá acontecendo, né, por exemplo, a minha esposa, ela fica revoltada, ela vai e monta um conteúdo super denso lá, tal, mas denso assim, não de ser chato, mas falando sobre alguma coisa de odontopediatria e tal, e aí ela lança na rede social e no dia seguinte outra profissional ali que segue ela tá com o mesmo conteúdo. Então eu falo, calma, copiou? Enlouquecer. Falou sobre o mesmo tema porque pegou ali a ideia. Eu falei, calma, enlouquecer concorrentes, check. Tá tudo certo, assim, é o primeiro sintoma do sucesso. Você tem que ter gente copiando, virou a Chanel das dentistas, tá tudo certo. Entendeu? Boa. Pessoal, considerações finais. O que a gente não falou sobre esse curso que vocês gostariam de deixar aqui frisado, tal, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que vai fazer? Pode fazer aí um jabazinho final aí, tipo, olha, você vai entrar no site tal, você vai entrar no Instagram tal, ou você vai falar no WhatsApp tal. É um curso que a gente ainda não começou a divulgar, ainda tem detalhes para acertar, mas o que eu falo para todo mundo que vai fazer o nosso curso de ortodontia. É um curso que se paga. Por que se paga? Porque o que você vai extrair dele vai te fazer produzir muita coisa na vida na segunda-feira. Legal. Né? Então, na quarta, no caso, né? Porque o curso vai ser segunda e terça, né? Vai ser aplicado no dia seguinte, dia 8 seguinte, né? Legal. Então, a gente vai divulgar no momento certo, né? A gente vai... Beleza. Ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Joia. Eu acho que assim, eu estou muito feliz, muito mesmo de estar participando. É uma movimentação aí completamente fora dos segmentos que eu atuo, mas é um movimento que eu venho querendo fazer de carreira, que é justamente essa erguida de bandeira aí do vender, e eu acho que vender é poder, é sucesso, é prosperidade, e a gente tem que realmente quebrar esse tabu, esse preconceito de que vender é feio. Não é. De jeito nenhum, é poder, é você respeitar a tua profissão, é você levar o melhor, você respeitar todos os anos de faculdade que você fez, todas as técnicas que você aprendeu. O teu cliente merece saber que você é bom daquilo. O seu cliente merece saber que ele ser acolhido e perder as inseguranças nesse processo. Isso também faz parte do processo de qualquer profissional. Então, o vender, ele é poderoso, ele não é essa coisa vergonhosa que as pessoas vêm pregando aí durante anos. Então, e é isso, a gente tô super feliz de estar junto com esses profissionais que eu super admiro. Legal. Natália, alguma coisa? Eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento, né, do profissional que está começando e daquele profissional que já está ali há um tempo, né, porque eu acho que nós sempre temos que estar em constante aprendizado, né. Sim.
E a odontologia não é uma profissão fácil. O cenário na odontologia atual, onde nós temos muitos concorrentes, são mais de 370 mil profissionais no Brasil. O estado de São Paulo é o estado que mais tem, né, profissionais da odontologia. Então, assim, é uma concorrência muito grande. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, se você souber trabalhar de uma forma adequada, se você tiver, né, são os 3 pilares, né, que nós falamos, que nós sempre falamos, que é a ética, a técnica, que é tanto da parte de procedimento, mas o que nós vamos abordar, que é a parte de gestão, marketing e vendas. É importante deixar claro que esse curso não vai ter nada de procedimento, né? Porque às vezes a pessoa né, entra e acha que vai ter. E a parte de habilidade social, que a IEDA vai trabalhar muito bem isso com eles, que é a parte de você saber vender, saber se comunicar ali com as pessoas. Perfeito. E para mim esse é o profissional completo, né? Você ter ética, técnica e habilidade social. E às vezes as pessoas reclamam, mas eu não tô feliz na profissão, porque o cenário hoje da odontologia fala-se pouco sobre isso, mas a condição psicológica dos profissionais é cada vez assim mais preocupante. Porque, como já foi dito, é uma régua, né? Você pega a sua régua e não tem como você se medir com o outro. E você quer medir com a vida do outro. E aí você começa a se comparar com a rede social do outro. Mas fulano posta o consultório cheio o dia todo, isso, aquilo. Então, isso começa a te desanimar. Você começa a pensar, cara, mas o que é que eu tô fazendo, né? Por que não dá certo comigo e dá certo com fulano, com cicrano? Então esse é o curso para você que tá bem e para você que quer uma motivação, porque nós vamos trabalhar muito isso, a inteligência emocional, né? Ser dentista é desafio. Então todo dia é uma coisa nova no consultório, boa ou ruim. E você tem que saber contornar isso. É liderança, né? Você saber fazer a gestão, você saber liderar a sua equipe. E você tem inteligência emocional, porque quem manda no negócio é você. Então, qualquer BO que acontecer, quem vai resolver não vai ser sua secretária, né? Não vai ser outra pessoa, vai ser você. E você tem que estar... E o pior de tudo isso, né? O pior, entre aspas, é que ainda você tem que estar bem para executar um procedimento. Porque a odontologia não vem nada pronto. Sim. Né? Você tem que então não deixar afetar o próximo paciente. Sim. E tudo isso no consultório acaba... isso é uma questão que é muito pouco... eu falo que deveriam fazer muitos estudos. Quem é psicólogo, se tiver algum psicólogo vendo, né? Fazer estudos mesmo com a classe odontológica, porque... conversando com colegas assim, a gente vê que eles desanimam muito. Mas é desafio, né? Você não pode desistir. Você tem que parar, refletir o que é que eu posso melhorar. Sempre a gente pode melhorar. O que eu acho muito legal é que quando você vê rede social é a nossa vida hoje, né? Você não vê a vida como ela é. E quando você não vê a vida como ela é, te desanima. O cara posta aquela foto que ele tratou do Lightroom, ele tirou a sombra, deixou o dente mais branquinho, postou, e você fala, nunca vou fazer uma faceta dessa. Mas, cara, ele também não fez. Sim. Então você vive num mundinho lá, E quando um curso desse, por exemplo, esse networking que você faz, essa troca de experiência, nos mostra que aquele probleminha que você teve ontem à tarde, você teve semana passada, e ele teve. Então você cai na realidade e fala, todo mundo é assim. Não existe? Então ninguém é perfeito. A vida real é diferente, cara. E a vida real só é feita, só bate o pênalti quem tá jogando, né? Então. Outro dia me perguntaram assim, o que você gostaria da tua vida que hoje você não tem, não pode? Eu respondi assim de bate pronto. Eu queria poder me abster das redes sociais todas. Aí o cara olhou assim e falei assim, é simples, né? Mas eu não posso, eu vivo disso, eu trabalho com isso, eu só faço isso. Tá vendo? Pra você parece ser simples cancelar o seu Instagram, né? Pra mim não. Mas eu gostaria muito, 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 porque toma tempo, dá depressão mesmo, porque você parece que é o único que não tá na praia, você parece que é o único que não tá no happy hour, né? Nós estamos 4 aqui, né? Se você olhar aqui agora, todo mundo no happy hour tomando. E você parece que é o único que tá trabalhando. Então se você tivesse, você é palmeirense, os últimos 5 anos são tão bons, né? Mas se o seu time perdeu do Corinthians na segunda-feira, vai ter um monte de zoação.
Que O que você falou que você faz? Hã? Você já silencia os caras, né? Sim. Pra que ficar vendo pra sofrer, né? Não, eu não gosto. Então o que acontece? Eu gostaria de silenciar o Instagram também. Não queria. Era meu sonho. Meu sonho mais latente. Mas é a nossa porta, né? Não tem. Até eu não tô lembrando agora de uma frase que eu falei pra Nath outro dia, que a gente não pode comparar. O Caio Carneiro fala muito isso. Eu adoro essa frase. Não se compara palco com bastidor. O Instagram é palco. Sim, Só coloca, perfeito. todo mundo só coloca palco ali, a gente não vê bastidor. Até quando falam isso no setor, todo mundo fala assim, você é super animada, você tá sempre feliz, você ama o que você faz. Eu falo, gente, isso é palco, bastidor é diferente. Não é todo dia assim. Sofrido. Não é todo dia assim, né? Tem hora que você fala assim, cara, e agora? Isso eu não sei o que fazer. E aí você vai buscar um conhecimento, vai ver uma outra coisa. É um frio na barriga, e aí os boletos chegam toda vez do mesmo jeito, e aí tem vezes que você quer mudar de... Enfim, bastidor é bastidor, palco é palco. Não se compara uma coisa com a outra. Perfeito. Gente, muito obrigado. Antes de acabar aqui, queria dar uma lembrança para vocês. Eu tô olhando ali, tá ganhando aquele boné, gente. Ó, e esse aqui você percebe que ele não tem marca, que ele não é nada de merchan, sabe demais, é coletivíssimo. Então, ó, uma singela lembrança para vocês levarem embora, para vocês passearem. Essa tá precisando, né, doutor? E aí? Olha lá. Então, gente, ó, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado porque vocês enriqueceram demais esse ambiente. Gente, volte. Eu vou chamar Ieda para bater um papo só sobre vendas aqui, sobre odontologia já batemos. Vou chamar Natália para falar sobre aqui toda essa parte que ela sabe especificamente, que eu fiquei aqui já super curioso e encantado. Odontologia legal, um negócio que a gente nem encantador. Imagina, né? Que já pensou você estudar 5 anos lá e odontologia legal, super rico. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite aqui, por vocês estarem com a gente. Pessoal, compartilhem esse link com seus amigos e tudo mais. Muito voltado para a odontologia, o curso que eles estão preparando. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem final. O canal está para você que criou algo assim como eles. Olha, criei um curso, criei uma rotina, criei um aplicativo que pode revolucionar a vida de outras pessoas. Pode entrar em contato pelo e-mail que vai estar aqui na descrição, que a gente vai te convidar para estar aqui. Não se esqueça, aquelas coisas legais que todo youtuber gosta. Se inscreva no nosso canal, mande um joinha, dá um like e tal. Ajude o nosso palco. Siga o pessoal, ajude o nosso palco, ajude o trabalho a crescer e tudo mais. E mais uma vez agradeço vocês demais por ter desfrutado desse momento de conteúdo super intenso com vocês, sair daqui sabendo um pouquinho mais. Agora eu vou ter que anotar as frases ali que vocês falaram, com a Natália, todas essas diquinhas, né? Tem um amigo meu que fala esses códigos poderosos. Pessoal, até mais, até o próximo Sabe Demais. Gente. Obrigada, foi uma delícia.